Boa tarde a todos. Tarde? Boa tarde. Grande alegria que eu estou aqui nessa tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Você está aqui também para conhecê-lo mais, para conhecer mais esse Deus maravilhoso, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nos dedicamos. E é muito bom estar aqui com você. É um prazer enorme poder compartilhar com você a palavra de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou pastor dos jovens desta igreja, dos adolescentes, e hoje quero falar com você sobre a vitória sobre os hábitos autodestrutivos. A vitória sobre os hábitos autodestrutivos. E a primeira coisa que eu quero falar para você essa tarde é que a minha barba e o meu cabelo não são consequência de hábitos autodestrutivos. Bom? É outro motivo, a motivação é outra. Vocês logo vão descobrir o porquê desta barba e desse cabelo todo. Mas eu quero falar com você sobre isso, sobre hábitos, sobre coisas que nós guardamos muitas vezes na nossa vida, na nossa rotina, nós preservamos na nossa vida, no nosso dia a dia, e que essas coisas nos destroem. Muitas vezes nós nem mesmo nos damos conta de que estas coisas nos fazem tão mal. E nessa tarde eu quero te dar antídotos. Nessa tarde eu quero te dar porções daquilo que pode curar, daquilo que pode transformar a sua vida e retirar da sua vida esses hábitos que te destroem, esses hábitos ruins que pouco a pouco vão minando a sua vida, a nossa vida, para também me incluindo aí. Talvez tenha ainda em minha vida alguns hábitos que eu preciso mudar, mas eu quero dar a você nessa tarde um pouco daquilo que a palavra de Deus oferece para que a sua vida seja sarada, para que a sua vida seja curada e aquilo que tem minado seu coração, a sua alegria, a sua efetividade, sua capacidade de realizar, de alcançar objetivos, de conquistar sonhos, que isso seja retirado e você possa viver da maneira que Deus planejou para você. A primeira coisa que eu quero que você pense, você deve ter recebido aí um pequeno papel aí com o esboço, onde você vai poder completar com as palavras-chave. Eu quero que você olhe esse anagrama que está aí, esse desenho com 3 setas, para que você entenda o processo que nós vamos fazer aqui nessa tarde. Quando nós falamos de hábitos autodestrutivos, quando nós falamos sobre vencer hábitos autodestrutivos, nós estamos falando sobre abandonar aquilo que te destrói. E não há nada que te destrua mais do que o pecado. Então falar sobre vitória, sobre hábitos autodestrutivos, é falar sobre abandonar aquilo que te destrói, é falar sobre abandonar o pecado. E mesmo que talvez sua mente, seu coração estejam indispostos a pensar em pecado, porque às vezes o jeito que as pessoas falam, o jeito às vezes que alguns profissionais como psicólogos, psiquiatras falam, alguns sociólogos falam sobre pecado, que nós falamos sobre pecado para que haja culpa, para que haja remorso, para que haja opressão. Mas muito pelo contrário, eu quero falar nessa tarde com você sobre pecado para a sua libertação, para a sua liberdade, para que você se livre daquilo que pesa sobre você, para que você se livre daquilo que verdadeiramente oprime a sua vida, para que você se livre daquilo que verdadeiramente destrói a sua vida, para uma vida edificada em Jesus Cristo. Então, retirei um trecho da palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Jesus está diante de homens que estão a ponto de apedrejar uma mulher adúltera e diante também desta mulher. E ao final de todo aquele episódio, ao final
daquela situação solucionada pela presença de Jesus, Jesus se volta para essa mulher, pergunta para ela onde estavam aqueles que a condenavam, e ela diz: todos eles saíram. E então Jesus volta-se para ela e diz: eu também não te condeno. E antes de se despedir, ele volta-se para essa mulher e diz: agora vá e abandone sua vida de pecado. Se você tem hábitos na sua vida que você sabe, que você sente que tem trazido destruição, que tem minado você, que tem minado sua caminhada, hoje o Senhor Jesus, através da sua palavra e da presença do Espírito Santo dele neste lugar, ele diz a você: vá em frente, caminhe e abandone aquilo que tem te destruído. O contato com Jesus transforma. Todo homem, toda mulher na Bíblia ou na história mais recente teve sua história mudada, seu coração tocado, sua vida transformada de alguma maneira, porque é para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para resgatar nossas vidas, para trazer as nossas vidas de volta ao plano que Deus trouxe para nós. O pecado, os hábitos que nos destroem, eles nos afastam do plano de Deus, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e deixamos Jesus conduzi-la, é como se Ele mesmo estivesse trazendo a nossa vida de volta para aquilo que Ele mesmo planejou que ela fosse. Então, quando você for completar esse esboço que você tem na mão aí, quando você for colocar essas palavrinhas aí para completar a ideia, eu quero que você faça um exercício criativo de imaginar como se fosse o próprio Jesus falando a você. Como se fosse o próprio Jesus dando ordens para que você vá e abandone aquilo que te destrói. Talvez com a minha aparência você nem precise ser tão criativo assim para imaginar Jesus falando, né? Esse barbão, esse cabelão aqui, é só olhar para mim que você tem uma leve lembrança mais ou menos de como era Jesus, e a sua imaginação fica facilitada para você pensar nele falando com você. Primeira coisa que eu quero que você coloque aí no seu esboço, no seu papelzinho aí: rejeite a autopiedade. Eu vou falar com você aqui nessa tarde sobre 5 maus hábitos. É óbvio que não existem somente esses 5 maus hábitos na vida de alguém. É lógico que existem centenas, mas não há como eu falar para você sobre todos os maus hábitos que alguém pode ter. Então eu escolhi 5 que foram tratados, que foram confrontados por Jesus, para que o Senhor fale o seu coração nessa tarde. Primeira coisa então: rejeite a autopiedade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 25. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Se você não estiver com ela, você pode acompanhar no telão, e o texto estará disponível. Diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Que palavra dura de Jesus ao apóstolo Pedro. Que palavra difícil de ser ouvida. Mas Jesus aqui está combatendo algo que havia no coração do apóstolo Pedro. Talvez houvesse no coração de outros apóstolos que não tiveram a mesma coragem que Pedro teve de dizer o que pensava. Talvez habite em seu coração o mesmo mau hábito, o mesmo mal que habitava no coração de Pedro: a autopiedade, ter pena de si mesmo, olhar para a sua própria vida e dizer: não é essa vida que eu mereço, não é essa a vida que deveria ser a minha vida. Muitas vezes nossa vida de fato não é a vida que deveria ser vivida,
Mas não é olhando para a nossa vida e sentindo pena de nós mesmos pelos sofrimentos que passamos, que seremos capacitados a vencê-los, a ultrapassá-los e descobrirmos a vida maravilhosa que Deus planejou para nós. A resposta ao sofrimento, a resposta à dor, a resposta às angústias sem resposta, não é a autopiedade, não é a pena de si mesmo, não é pensar eu não mereço, não é pensar eu merecia coisa melhor. Porque ter pena de si mesmo significa estar longe de descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Quando Pedro exorta a Jesus dizendo: tem pena de ti, Senhor, tenha pena de você mesmo. Jesus diz: você está tentando me fazer tropeçar, você está tentando fazer-me desviar do plano que foi traçado para a minha vida. Quando nós temos pena de nós mesmos, quando nós sentimos pena da vida, mesmo que ela esteja repleta de sofrimento, nós estamos perdendo a chance de descobrir exatamente o plano que Deus tem para nós. Mas quando nós aceitamos a nossa história, quando nós aceitamos a história que Deus nos deu, mesmo que a nossa história esteja por um período, por um momento, cheia de sofrimento, cheia de angústias, se você esperar, se você permanecer, se você acreditar, você vai aos poucos olhar para trás e perceber que mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava ali, escrevendo a sua história, direcionando os seus passos. A resposta ao sofrimento não é ter pena de si mesmo, não é a autopiedade, mas a resposta ao sofrimento é a submissão. É a submissão ao que Deus tem para a sua vida. Jesus sabia disso. Jesus sabia qual era o seu plano. E porque ele sabia qual era o plano de Deus para a vida dele, ele se submeteu. Ele se entregou a este plano. E ao fim de tudo, a carta de Hebreus diz que Jesus se entregou à cruz, se entregou ao plano de Deus para a vida dele, pela alegria que lhe fora proposta. Ao final de tudo, Deus, o Senhor Jesus, descobriu a alegria que havia sido planejada para ele, ao ressurgir dentre os mortos e viver eternamente para a glória de Deus. E assim a gente caminha para a segunda coisa que eu quero que você anote aí no seu esboço, e você entenda que Jesus quer de você: abandone a insubmissão, seja submisso. Mateus 21, 23 a 27 diz: Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Porque João pregava a respeito de Jesus. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Se tem uma passagem bíblica, se tem um trecho da Bíblia que eu gosto, esse é um deles. Como a gente diz assim, Jesus tirou os caras de tempo. Os caras estavam cheios de si, querendo questionar a autoridade de Jesus, eram todos mestres da lei, conheciam tudo, ou pelo menos pensavam que conheciam tudo a respeito de Deus. E então eles questionam a Jesus: se você se acha tão cheio de autoridade, eu quero saber então, em nome de quem você está ensinando essas coisas? Jesus então faz uma pergunta a eles, e a resposta que eles dão é: não sabemos. E a resposta de Jesus é: então também não lhes direi, não responderei a pergunta de vocês. A insubmissão nos afasta do conhecimento de Deus. A submissão nos aproxima
do conhecimento de Deus. Quanto mais submissos somos a Deus, mais o conhecemos. Quanto mais submissos somos à autoridade de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, mais conhecemos quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. A submissão é uma proteção. Aí fora, muitos querem dizer às mulheres que a submissão que a Bíblia ensina é uma opressão, é um machismo. Até dizer que a submissão bíblica é machismo, representa até um erro cronológico, porque como a Bíblia ia ser machista se nem esse conceito existia no tempo dela? Mas o conceito bíblico de submissão para as mulheres, para as esposas, é um conceito que protege a mulher. Sabe por quê? Porque antes da mulher ser submissa ao homem, o homem é submisso a Cristo. E assim, todos serão submissos a Deus. Porque antes do homem ser submisso a Jesus, Jesus foi submisso à vontade do Pai. E nessa cadeia de submissão, nós somos protegidos e conhecemos plenamente a boa vontade de Deus para conosco. Então o meu convite para você hoje é: abandone o mais rápido possível em submissão, se você tem se encontrado assim, se o seu coração é acelerado em questionar, se o seu coração é acelerado diante das autoridades que existem na sua vida, seu pastor, seu pai, seu esposo, seu chefe, se o seu coração é apressado em dizer não, se o seu coração é apressado em questionar, hoje eu te faço um convite a rejeitar isso, a abandonar isso e assumir um coração obediente, um coração submisso, porque a palavra de Deus nos mostra que é dessa forma que conhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer. Aqueles homens diante de Jesus tinham um coração cheio de
ganância, afaste-se do egoísmo, afaste-se desse desejo insaciável de obter para si, para si, para si. Quarta coisa que eu quero que você guarde no seu coração, que Jesus diz a você: permaneça, mesmo se fracassar. Não desista, não deixe, não largue, não desista de continuar naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele
do mundo. Porque um menino não desistiu. Porque um menino permaneceu mesmo diante do primeiro fracasso. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, o Senhor diz que nós temos na nossa vida muitas vezes tribulações, mas essa tribulação vem para produzir em nós perseverança. Essa perseverança produzirá em nós um caráter aprovado, e esse caráter aprovado nos fará provar a esperança que Deus implantou em nossos corações e que não falha, porque é dada pelo seu Espírito a nós. Então, se você tem se sentido fraco, se a sua vontade hoje é de desistir de caminhar com Deus, se a sua vontade hoje é de desistir de continuar buscando entender e conhecer a vontade de Deus para a sua vida, por favor, não desista. Rejeite este mau hábito de desistir e permaneça, mesmo que esteja difícil. Permaneça, porque se você permanecer, você vai descobrir o plano de Deus para a sua vida. Você vai descobrir o maravilhoso plano de Deus para a sua vida. Por fim, Jesus diz a você nesta tarde: não seja incrédulo. Você está me ouvindo desde o início e eu não sei como está o seu coração. Talvez o seu coração esteja questionando. Talvez o seu coração esteja duro, fechado. Mas Jesus está dizendo para você aqui, no último ponto, Ele diz assim: não seja incrédulo. Ele diz através deste trecho da Bíblia, João capítulo 20, versículos 24 a 29, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: veja o que Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Jesus se volta para Tomé como um homem sem fé, um homem de coração duro, um homem que depende da lógica, um homem que depende da experiência, um homem que depende do tato para crer. Jesus volta-se para ele e fala a este homem a respeito de outras pessoas, diferentes dele. Ele diz: Tomé, você tocou em mim e creu, mas eu quero dizer a você hoje que existirão pessoas que não verão e crerão, e essas pessoas serão felizes. Felizes serão aqueles que não viram, mas creram. A incredulidade, a falta de fé, nos impede de provar a alegria que Deus pode nos dar. Muitas vezes Deus te concede alegria. Muitas vezes Deus concede coisas boas em sua vida. Mas se a sua atitude é como a de Tomé, a sua alegria está muito aquém do que poderia ser. Porque se você apenas crê naquilo que não é possível ao homem crer, a qualquer homem crer. Se você apenas crer, você descobrirá a verdadeira alegria. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muitos pensam que crer no que não se pode provar é apenas o estágio que antecede uma decepção e uma frustração. Mas o que Jesus afirma a todos nós é que crer no que não se pode ver é a marca dos que são bem-aventurados, é a marca dos que são verdadeiramente felizes. Jesus voltou-se para aquela mulher adúltera e disse àquela mulher: vá, mulher, vá agora e abandone sua vida de pecado. Vá, mulher, vá agora
e abandone os hábitos que têm te destruído. Vá, mulher, vá agora e deixe aquilo que te destrói. Eu quero agora que você feche os seus olhos, que você ouça o que através da palavra de Deus hoje, o Senhor Jesus, através também do seu Espírito Santo, diz a nós. Ele diz a você: agora vá e não pare por ter pena de si, mas encontre o propósito da sua vida. Jesus diz: agora vá e abandone a insubmissão para descobrir que eu sou o seu protetor. Ele diz: agora vá e não busque somente o seu próprio bem, mas mude a vida de pessoas ao seu redor. Ele diz: agora vá e não desista, mesmo que seja difícil, porque assim conhecerás o meu poder. Ele diz: agora vá e creia, porque só assim você será feliz. Jesus está dizendo a você o que disse aquela mulher: agora vá e deixe de lado o que te destrói. Agora vá e deixe de lado o que mina e destrói a sua vida. Deixe que eu seja o seu cuidador. Deixe que eu te dê deixe que eu dê a você o propósito para a sua vida. Deixe que eu conduza a sua vida para fazer o bem para o qual eu planejei que você fizesse. Deixe eu habitar em sua vida para que você permaneça mesmo que as dificuldades sejam grandes e numerosas. Deixe que eu entre na sua vida para que você encontre a alegria que eu separei para você. Eu não sei como você entrou aqui nesta tarde, mas Ele sabe. Ele conhece exatamente o que você tem sentido. Ele conhece exatamente quais são os hábitos que você precisa deixar, que você precisa abandonar, para que a sua vida saia de um caminho de destruição e passe a ser a vida que Ele planejou, uma vida edificada nele, uma vida de propósito, uma vida de libertação. E por isso eu quero te fazer um convite. Se você hoje, nessa tarde aqui, deseja entregar a sua vida a esse Jesus, deixar de lado as coisas que têm destruído a sua vida, para viver com Ele uma vida edificante, edificada por Ele. Você deseja isso? Faça só um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Você está aqui e deseja que Jesus venha até você e transforme a sua vida e retire da sua vida tudo que tem destruído, tudo que tem te destruído. Você deseja isso? Há alguém aqui que já fez isso em algum momento na sua vida pela primeira vez, mas hoje deseja resgatar isso, deseja resgatar este relacionamento com Jesus. Também faça um sinal com uma das suas mãos, só para que eu possa ver e orar pela sua vida. Você deseja hoje pedir: Senhor, venha ao meu encontro e me livre daquilo que tem me destruído, dos hábitos que tem me afastado do Senhor. Há alguém assim aqui? Eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém? Quero orar por você. Senhor, vidas estão aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os Teus desafios, Senhor, para nós, de deixarmos aquilo que tem destruído nossa história, aquilo que tem destruído, Deus, os planos do Senhor para nós, aquilo que tem nos afastado de Ti, Deus, e da vida maravilhosa que o Senhor planejou. Pai, que o Senhor trabalhe no coração de cada um, que o Senhor derrame, Deus, abundantemente sobre a vida de cada um, Deus, a presença do Teu Santo Espírito para conduzir-nos ao conhecimento dos Teus planos, à submissão ao Teu cuidado, Senhor Deus, a vivermos não para nós mesmos, mas também para o próximo, Senhor, a descobrirmos, Senhor Deus, a alegria de permanecer, Deus, mesmo que seja difícil, Pai.
e a crermos, Senhor Deus, sempre, todo o tempo, ainda que em meio a tempestades, crer, Deus, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Em nome de Jesus. Amém.